Olá, eu sou a Natália Saunders, da Borders Visa Consulting, e hoje estou aqui para tentar, vamos ver se eu consigo, fazer um vídeo um pouco mais longo, porque eu faço vídeos bem curtos para o Instagram, mas tenho esse desejo de fazer para o YouTube também. E a gente vai falar de EB2NW, tá? Então, se você quer ouvir sobre este assunto, este vai ser o assunto que nós vamos conversar. Vou tentar falar um pouco mais detalhado. A minha intenção é dar um guia para quem tem o interesse ou está começando a pensar em vir para os Estados Unidos e já começou a pesquisar esse visto e acha que esse visto pode ser uma boa. Eu estou fazendo esse vídeo de uma forma que eu quero que seja mais natural, porque eu quero que vocês conheçam a minha personalidade também. Então, vamos lá! Bom, eu sou a Natália Saunders, eu sou advogada e sou consultora de imigração na área de Employment Base, ou seja, de visto de trabalho. Sou uma das fundadoras da Borders Visa Consulting, que é uma empresa de consultoria de imigração, em especial para brasileiros nos Estados Unidos. E estamos localizados, a empresa foi fundada, está aberta e localizada em Denver, Colorado. E é uma empresa relativamente nova. Por isso, até os vídeos para que vocês nos conheçam, vocês entendam que a gente conhece o conteúdo, sabe o conteúdo. Já temos muitos casos de sucesso, graças a Deus. E é isso. A Borders Visa Consulting vem com um propósito de entregar um serviço mais de boutique, mais detalhado e a um preço mais acessível para as pessoas que desejam imigrar. Tá? A Borders Visa Consulting não faz só vistos baseados em trabalho. Essa é a minha área, então vocês vão me ouvir falando disso, tá? Mas a gente também oferece outros vistos, asilos, vistos humanitários, vistos de família. Só que vocês vão ouvir de mim vistos de trabalho, porque é a minha área. Então, pronto, já acabou essa parte de introdução. Vamos para o EB2. EB2NW. Bom, EB2, ele é a segunda preferência da USCIS para vistos relacionados em Employment Base, ou seja, de trabalho. O EB1, que é habilidades extraordinárias, é o primeiro, e o EB2 é o segundo de preferência da USCIS. Quando o EB2 não é NW, significa que ele tem um sponsor, ou seja, uma empresa que deseja ser o sponsor do candidato. Nós não vamos falar muito a fundo disso hoje, tá? Porque hoje a gente vai falar de EB2NW. O EB2NW é quando não há um sponsor. O candidato, ele vai trazer ele mesmo e ele vai ser o próprio sponsor. Para isso, a primeira coisa que ambos os EB2 precisam é comprovar que você tem a elegibilidade. A elegibilidade pode ser comprovada de duas formas. A primeira é pelo Advanced Degree, que é pelo menos um bacharel mais 5 anos pós-bacharel na área, apresentando de preferência um crescimento, né, nessa carreira. E aí eu vou falar para você que está querendo fazer self-petition, porque é possível fazer self-petition, tá? E eu entendo, porque eu fiz o meu visto, eu mesmo, self-petition, porque eu não tinha condições de pagar para uma pessoa fazer. Na época, eu não trabalhava com imigração, eu já era advogada, mas eu não trabalhava com imigração, eu trabalhava em outra área, que acabou me trazendo para essa área, na verdade. Se você for fazer isso, se você for fazer self-petition e você vai fazer pelo EB2, pela elegibilidade do Advanced Degree, você daí tem que contratar um Academic Evaluation, que é uma empresa reconhecida pela NACE, N-A-C-E, que é autorizada a fazer esse tipo de serviço. Tem várias empresas muito boas no mercado. Se vocês quiserem até... Não me procure, pode procurar no site, no Instagram, e eu lhe dou uma relação das empresas autorizadas. Eu não ganho comissão de empresa, de Academic Evaluation. Realmente, mas é uma coisa que vai ser necessária.
E para comprovar os 5 anos pós-bacharel, pelo menos, se você tem 20, você vai comprovar os 20, né? Se você tem 5, você vai comprovar os 5. Aí você tem que fazer cartas de RH e apresentar as cartas de RH das empresas, afirmando que você trabalhou na empresa, o período que você trabalhou, a carga horária que você trabalhou, porque 5 anos full time, entende? Aí eu já vou até dar aqui a história. O que pega às vezes? Às vezes as pessoas trabalham mais do que 40 horas semanais em várias empresas, porque a pessoa tem um negócio que é full time, mas ele também é consultor de uma empresa que é full time, e daí ele também trabalha part-time. Por exemplo, os ITs têm várias empresas que eles trabalham part-time. E aí o oficial vai voltar numa RFE, que é um Request for Further Evidence, e falar assim, mas meu senhor, né, o que é isso? Por que trabalhou tanto, né? Explica como você conseguiu fazer essa carga horária, porque não tá batendo. Porque full time é 40, 45 horas, e a pessoa coloca esse valor, né, full time para todos. Então, se você vai fazer self-petition, tenha um cuidado de alguma forma explicar. Por exemplo, apesar de ser full-time nessa empresa, você vai fazer com uma carta, né? Eu também era full-time na outra, porque ambas eram do mesmo grupo. Já tive vários clientes que as empresas eram do mesmo grupo, então ele prestava serviço para ambas, a full-time. Ou porque os serviços, o trabalho poderia ser concomitante, enfim. Aí vai da sua criatividade e da sua situação, porque infelizmente a vida do ser humano não é uma receita de bolo reta, redonda. Você tem que falar, às vezes tem coisas, nuances diferentes para cada história, então é só você explicar, né? Entendendo com uma lógica para o oficial também entender. O oficial vai ouvir a sua história no papel, né? Então ele tem que entender. Partindo então que foi apresentado o bacharel e os 5 anos e a Academic Evaluation, provavelmente, eu digo provavelmente porque a USCIS é uma caixinha de surpresas, você não vai ter nenhum problema com a elegibilidade. Se você tiver, eles vão perguntar no RFE, que é um Request for Further Evidence. Se acontecer, não se desespere, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, tá? Aí, se você não tem esse bacharel, uma coisa importantíssima. Se você tem mestrado, doutorado, você vai colocar tudo isso na sua avaliação acadêmica, porque o bacharel e os 5 anos é o mínimo, mas é interessante que você coloque tudo que você tem, seus certificados, etc e tal, até para mostrar o tipo de profissional que você é. Se você não tem, que eu tenho vários clientes assim, e não é vergonhoso, não. Inclusive, eu tenho clientes muito mais bem-sucedidos na vida do que eu, com um monte de diploma aí que... Não, mas, enfim, não vamos falar sobre isso, sobre o sistema, a valorização acadêmica no Brasil, que não é o tema de hoje. Você tem que comprovar a sua elegibilidade, mostrando que você é um candidato excepcional, com habilidades excepcionais. Para isso, você precisa provar que você tem pelo menos 3 de 6 critérios. Esses 6 critérios são certificados, diplomas, etc. na área, de preferência. 10 anos, no mínimo, de experiência na área. Da mesma forma que a gente comprovou os 5, seriam os 10. Membership, você é membro de alguma organização, licenças na área, que você tem um salário acima da média na sua profissão. Acho que eu tô pulando alguma coisa. O mais importante, na minha opinião, que você teve uma posição crucial no seu campo de atuação, né? Ou numa organização de respeito, que você fez nas empresas que você passou, que você fez na sua própria comunidade. Eu já tive clientes, donos de mercados, por exemplo, que você consegue comprovar que ele mudou, né? E que ele movimentou a economia numa região de uma forma que ele gerou um número X de empregos
e que isso foi crucial para aquela região, né? Enfim, tudo isso, se você contratar uma empresa de consultoria, normalmente eles te dão um questionário, eles reveem as suas cartas, enfim, porque isso vai ser comprovado por cartas, tá? De pessoas testificando ao seu favor em especial. Isso é o principal para essa evidência. Na nossa empresa, na Borders Visa Consulting, nós fazemos a carta com você. Então, temos reuniões para elaborar essa carta junto com você ou com os assinantes da carta. E para garantir realmente que a gente vai aproveitar ao máximo cada prova que você tiver. Mas se você for fazer self-petition, fica aí a minha dica de mãe. Aproveite ao máximo cada prova e evidência que você for mandar. Então não coloque nada muito genérico, não coloque nada... participe mesmo. Se você for fazer a sua vida, é o seu processo, né? E merece realmente, é um sonho, né? Então, sua atenção. Bom, e também qualquer outra evidência que seja uma evidência que mostre que você tem o Exception Ability, que pode ser modificações que você recebeu da sua empresa, pode ser evidências que você ganhou prêmios ou menções honrosas, enfim, tudo, dependendo. Você abre muito porque é muito amplo, porque é tudo que não se encaixou nos 6 critérios que eu falei, mas que comprova que você é uma pessoa excepcional, patentes, enfim, várias coisas. Você apresentou 3, você precisa comprovar 3 desses critérios, desses 6. Mesmo assim, é discricionário. Discricionário quer dizer que o oficial pode ainda achar que você não é excepcional, perdão. Então, o que acontece? Na sua carta, você vai falar que você está apresentando, né, essas evidências, tem que apresentar todas, né? Se você não tiver, normalmente meus clientes nunca têm o salário, porque o salário acima da média, na realidade do Brasil, não é muito comum, né? Mas, infelizmente, né? E, bom, e se tivesse também, né, tá querendo vir para cá, para os Estados Unidos. Mas, se você tenta apresentar o máximo de critérios, tenta se filiar a organizações de membership, para ter um membership antes de entrar com o processo, para comprovar que você já é filiado. E aí, na carta, você explica por que você é excepcional. Se você for fazer self-petition. Óbvio que isso é válido se você for fazer com a Borders Visa Consulting, isso tudo não é uma preocupação. Estou falando mais direcionado a self-petition. Aí, meus amores, elegibilidade foi comprovada, etc. Vamos falar de National Importance Waiver, NW. Que é você falando, cara, eu sou tão bom, mas tão bom, eu sou o cara, que eu não preciso nem de sponsor. Olha aqui, eu já vim ganhando. Isso você vai fazer de 2 formas. A primeira forma é você falar através de um professional plan, guarda esse nome, professional plan, que você vai trabalhar, se oferecer como empregado nos Estados Unidos. Aí você tem que explicar que você não vai tirar o emprego de nenhum americano, né, nativo aqui, protegido pelo oficial, porque a sua profissão é uma coisa e as suas habilidades é uma coisa tão ímpar que não tem, ou que tem uma demanda, que a demanda é muito grande, não pode ser só a demanda em si, tá? Usar só a demanda como motivo é furado. Que você tem um conhecimento, uma experiência, enfim, que é tão além, que demoraria X anos para um profissional formado na mesma área, ou trabalhando na mesma área, para conseguir esse conhecimento, ou que seu conhecimento é tão único, como, por exemplo, a tributação brasileira. Você pode falar, olha, as empresas X, Y, Z precisam de profissionais que tenham conhecimento da tributação brasileira ou logística, enfim, estou dando exemplos de coisas únicas na área de regulamentações, que é uma área que eu mexo muito, né? E que não tem nos Estados Unidos. Então, o profissional do mesmo gabarito, mesmo americano, não saberia, porque não é uma coisa comum. E você vai falar
dessa situação, explicando que você tem uma importância nacional e que você é único e que você não vai roubar nenhum emprego de um americano. Pelo amor de Deus, proteja os americanos. Ou você vai fazer um business plan, que normalmente é mais fácil de comprovar a importância nacional, no Reporter's Way. O business plan fala o seguinte: estou indo pro Brasil não, você tá querendo sair do Brasil, não ir pro Brasil. Estou indo para os Estados Unidos. E eu vou abrir uma empresa, seja de consultoria, que é uma empresa pequena, seja uma empresa grande. Eu já tive, por exemplo, clientes que abriram empresas maiores mesmo, que geraram muito mais empregos, enfim, do que um consultor que a início começa gerando poucos empregos, né? Mas enfim, aí você vai falar, sendo assim, eu não vou tirar emprego de ninguém, eu vou gerar um emprego para pessoas, eu vou movimentar a economia, eu vou recolher mais impostos para os Estados Unidos, eu vou trazer negócios, eu vou trazer investidores de outros países, porque você vai vir para os Estados Unidos, provavelmente você não vai conhecer muita gente dos Estados Unidos, e aí você provavelmente vai ter que trazer algum tipo de capital além do seu, ou vai trazer uma carteira de clientes que você já tinha, que vai investir nos Estados Unidos, e aí você comprova tudo, né? Faz cartas de intenção de contratação, se é o seu caso, né? Você está trazendo investidores, faz cartas de investidores, cartas de pessoas que tenham interesse em usar você como ponte para trazer que vai trazer algum benefício para os Estados Unidos. Estou dando um exemplo específico, tá? Mas assim, isso varia muito, depende muito da sua área. Cuidado que você tem que ter, muito, porque você tem que provar nessa área, quando você for fazer, que você está bem posicionado para fazer esse negócio, né? Estar bem posicionado, tanto para o Professional Plan quanto para o Business Plan. Você tem que estar de acordo com o posicionamento para a legislação americana. Então, cada estado tem uma forma de avaliar, certificar o seu... Não tem uma outra palavra, perdão, fugiu, mas enfim. Validar o seu diploma. Então, por exemplo, se você vai fazer eu já tive vários clientes assim, médicos. Você sabe que você, como médico, precisa validar o seu diploma para falar que vai vir trabalhar como empregado, como médico nos Estados Unidos. Você não, né? Então, se você for fazer um processo self-petition, você não pode colocar você como médico se você não tiver ainda essa validação, a não ser que você já esteja a caminho dela, entende? Como que você pode se colocar? Como dono de clínica, tá? E explicar que você tem experiência nessa área. Enfim, aí tem outras profissões, depende de cada profissão, mas tem outras formas de fazer. Consultor, por exemplo, o advogado. O advogado, ele precisa validar o diploma se ele for trabalhar como advogado. Cada estado tem uma forma de fazer. Alguns estados mais fáceis, alguns estados mais difíceis, mais custosos. Os cursos são, em alguns estados específicos, são caríssimos. Então, você pode vir consultor e se inscrever na maioria dos estados como consultor estrangeiro, e referente especificamente ao assunto estrangeiro. É um exemplo, tá? E aí com a empresa é um pouco mais fácil, porque empresário não precisa desse tipo de validação normalmente, mas cada caso é um caso. Tô dando exemplos, tá? Muito bem. Provando isso, né, que você vai gerar tem uma importância nacional, que a sua atividade é significativa e que tem uma importância nacional, você tem que comprovar também que você é bem posicionado para fazer. Aí são os certificados que você já tem, as mesmas cartas que você colocou, se você for Exceptionability, lá no começo, falando sobre situações fundamentais, cruciais e posições cruciais que você teve, você vai usar na hora do bem posicionado para explicar. Então, as pessoas vão contar o que você fez e porque isso era bem posicionado. Diplomas, recortes de jornal,
membro do Rotary, enfim, aí é uma vida. O seu caso não é feito no momento que você resolve, se você for self-petition, fazer, ou no momento que você contrata uma empresa de imigração ou consultoria para fazer. O seu caso de EB2NW foi feito desde o primeiro dia de trabalho seu. O meu caso começou quando eu tinha 17 anos, no Colégio Objetivo de Indaiatuba, e ele seguiu. E aí, assim, o visto do EB2NW, na verdade, é um grande dossiê da sua carreira, tá? É isso. Acho que eu falei bastante, 21 minutos. Tô muito orgulhosa de mim, do EB2NW. Se você tiver mais interesse, nos siga, por favor, nos siga no Instagram, vai ficar tudo na descrição aqui embaixo. Procure nosso site e procure no Instagram também, porque eu sou péssima para conseguir followers no Instagram, porque eu também não tento. Talvez, quem sabe, eu sou um pouco melhor. E é isso, muito obrigado por me ouvir.